Boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma live aqui no canal da Waze. Sejam bem-vindos. Eu sou a Marina, sou uma das fundadoras da Waze e eu sempre começo os vídeos explicando para vocês o que é a Waze. A Waze é uma solução que transforma a experiência extraescolar de crianças e de adolescentes. Então, assim, pais e mães que querem encontrar, procurar a melhor atividade extraescolar para o seu filho, a Waze é uma opção. Quem quiser conhecer mais, vai no www.waze.vc e você vai encontrar um mundo de oportunidades para você oferecer para o seu filho, tanto online como offline. Hoje a nossa conversa vai falar um pouco sobre o corpo, o movimento e a importância disso para as crianças, principalmente. Vamos também falar dos mais velhos, mas o nosso foco hoje são os pequenos. Porque o que aconteceu? Estamos há 5 meses parados em casa, sem algum exercício físico direcionado, orientado. E o que está acontecendo com as nossas crianças? Então, as nossas convidadas de hoje, elas vão falar um pouquinho da experiência delas como especialistas em psicomotricidade e também como elas estão vivenciando esse momento profissionalmente. E elas me contaram, por exemplo, que elas ficaram muito assustadas com algumas crianças que elas encontraram, né, para trabalhar, com o fato delas terem ficado paradas. Eu estou bem curiosa para saber o que elas viram de tão diferente, porque a gente acha que é algo bobo, né? Ah, não, meu filho está em casa brincando, mas e o exercício, né? E o movimento pensado, né? Isso que aqui a gente vai falar, o tanto que isso é importante. Inclusive tem uma informação interessante, é triste, né? Mas sempre depois de uma pandemia, a última conversa que a gente teve aqui com a doutora Daniela Piotto, ela nos disse que sempre depois de uma pandemia vem as epidemias, porque as crianças, no caso da pandemia, né, não estão saindo para tomar vacina, algumas delas não estão visitando pediatra, então às vezes elas podem estar desenvolvendo alguns problemas e os pais não estão de olho. Então, assim, uma das epidemias que os especialistas têm falado que pode vir a acontecer é a epidemia da obesidade por conta do sedentarismo e das doenças crônicas que podem vir também a acontecer. Mas vamos lá. Elas já estão aqui. Deixa eu convidá-las. Deixa eu ver quem vai entrar. Ivana, você é o Ciara. Ei, Marina! Boa noite! Quem Boa entrou primeiro? Boa noite, tudo bem? Você está me escutando? Perfeitamente. Você também? Estou sem fone. E agora que eu lembrei, Não tem problema não, mas eu tô te escutando bem. tá? Se der algum problema de escuta, aí me fala que eu vou buscar, tá bom? Combinado. Eu só lembrei agora. Ei, pessoal! Ei, Marina, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Que Contar um bom, pouco da... prazer. Olha só, eu estava falando Vamos... antes de você entrar, eu quero Ah, que você conte assim, eu estava contando um pouco antes de você entrar, por que que vocês vieram parar aqui, né? Tô falando vocês porque daqui a pouco vai entrar sua sócia. Nós vamos fazer em duas isso. partes, então você vai falar um pouco da sua parte, você mesmo vai explicar. E depois vai entrar a sua sócia que vai complementar essa conversa, que eu acho que tem tudo para ser muito rica, porque a gente que é pai e mãe está em casa com filho. Às vezes tem hora que eu também tenho dois. Eu fico assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque antes a gente tinha essas tarefas e responsabilidades distribuídas com a escola. Agora não tem a escola. E aí? Com qual profissional que a gente conversa? Então sejam bem-vindas. Eu vou falar no plural, porque daqui a pouco vai entrar mais uma. E por favor, se apresente, conta um pouquinho da história de vocês. Pode falar. Falar um pouquinho, Obrigada. né? As pessoas não me conhecem. Obrigada, Marina, pela oportunidade. Antes de tudo, a gente tem que falar que a gente ama as crianças, a primeira infância, e todo o nosso comprometimento é com as crianças, né? A gente especializou na primeira infância, a nossa escola nasceu com a natação infantil,
E dentro do desenvolvimento motor, a gente teve a necessidade de buscar a psicomotricidade para, né? Porque o movimento, a gente fala que o movimento está ligado à emoção e está ligado à cognição. E a primeira infância, a criança, ela não tem esse acesso de construir um conhecimento pegando um livro, né? Todo o conhecimento, toda a sua conduta, né? A conduta de organização de tempo vem através do corpo. Então, o corpo é que aciona toda a parte dos neurônios, né? Toda a inteligência da criança vem do corpo. E o corpo em movimento, não é um corpo estático, né? Essa é a preocupação, né? E aí, através desse pensamento, dessa necessidade que a princípio veio na busca da especialização, no momento que a gente teve a pandemia, a gente teve essa preocupação, porque as crianças, a gente tem uma periodização de trabalho, a gente acompanha esse desenvolvimento da criança, a gente já espera o que ela vai conquistar, ou se ela não vai conquistar, a gente vai identificar aonde está essa emocional, né? Porque não é só pandemia, né? A parte emocional afeta o motor e afeta o cognitivo. Né? O cognitivo não vai, porque de repente ele tem uma base motora boa. Eu vou explicar isso tudo, como que a gente montou essas atividades. E diante dessa preocupação com todas as nossas crianças, nossos alunos, que a gente já fazia um trabalho, né, na água, que é natação, mas um trabalho em solo. A gente teve, na pandemia, depois de 15 dias, Marina, que parou, que a gente acompanhou e que a gente percebeu que as crianças iam ficar paradas. E esse contato com os pais que a gente teve, né, de ligar para cada pai, entender a realidade que passa dentro da casa da criança, a gente entendeu que, mais do que nunca, a gente tinha que montar um projeto que chegasse até a casa de vocês. Porque a gente imagina como é a estrutura de uma casa dentro de uma pandemia com criança, né? A criança é movimento, a criança aprende através do corpo. E aí a gente estruturou através desse projeto. Então, a gente criou a Supers Online. Eu até falei que a gente realmente foi pioneira em Belo Horizonte, sim. Eu sei que tem um trabalho em Brasília, que eu vi também uma academia fazendo. Esse trabalho a gente faz, né? A gente mandou as atividades para criança de 6 meses até 12 anos, que é o que a gente trabalha. A gente teve alguns pais, não todos os pais, mas a gente teve alguns bons alunos, né? Crianças de 1 ano, criança de 2, criança de 3, e são atividades diferentes pelo nível. O que a gente fala em nível? Nível motor, nível emocional e o nível cognitivo. Como que a gente pensa nisso, né? A atividade, até o brincar, ela vem dentro de um contexto de idade, não idade só cronológica, né? O que a sua criança, ela tem um motor bom, mas ela não tem uma maturidade ideal, então ela não consegue entender a proposta que eu passo. Entende isso? É uma complexidade. Ou ele não tem um cognitivo que não consegue entender. Então, é como se o trabalho fosse individual, Marina. Porque você tem 2 filhos, né? Eu não sei a idade que eles têm, mas aí... 2 e 4. 2 e... 4. 2 e 4. Dentro da idade que você me passa, eu tenho uma proposta. Mas na hora que eu vou passar a proposta, que eu vou identificar o que a sua criança vai conseguir entender, o que ela está precisando ser trabalhado. Então, entendi. O que a gente fala? Esse trabalho vira tipo uma mentoria com os pais. Porque o pai entende a minha proposta da atividade na hora que eu faço online, na plataforma. Mas a criança não. E aí eu tenho que explicar para o pai, ele não entender não significa que ele não está aprendendo. E que isso pode ser modificado. Por isso que atividades prontas, que não seja direcionada para aquela criança, pode ser que não funcione. Mas verdade. Entendeu? Se você entende a criança, o ambiente que ela está,
né, que afeta ainda mais na pandemia, isso vai afetar. Então, um pré-requisito que a gente tem é que o pai tem que ser participativo, porque a criança não vai brincar, ela brinca comigo da tela, mas ela vai brincar mais com quem está com ela. Essa Sim. necessidade de estar no mundo da criança é muito importante. E isso Eu, faz o pai aprender o que é a criança, o que esperar do seu filho de 2 anos, o que esperar do seu filho de 4 anos, porque senão acaba uma cobrança desnecessária. E não é para cobrar, verdade. né? A gente E não às vezes a trabalha expectativa é muito grande também, né, Ivan? exatamente. A gente Então, não a sua conversa, eu estou entendendo que a sua intervenção, ela é uma intervenção que educa os pais também para a situação que está acontecendo. Eu quero que você continue falando, mas eu quero te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Que tipo de demanda que apareceu para você? Foi uma demanda dos pais falando assim, eu não sei o que que eu faço com meu filho, ou foi, meu filho tá cansado, meu filho está desanimado. Que tipo de demanda que chegou e que vocês viram que era importante intervir? Então, a questão toda foi o seguinte: a gente ofereceu um trabalho. Então, a partir do momento que eu ofereço trabalho, eu entro na casa do meu aluno, né, dos pais, eu vou ver a realidade que ele tem, tá? Então, a gente tem uma atividade direcionada e a gente percebeu, através do online, algumas mudanças já com algumas crianças. A gente já voltou com algumas atividades com atendimento nos condomínios, tá? E aí, depois eu vou te falar o que a gente percebeu também. Só que, Tá, né, o que muda muito, Marina, é a rotina da criança. Quando muda a rotina da criança, muda o estado tônico da criança. O estado tônico da criança, ela está envolvido com o estado estrutural, motor, que é a base de qualquer aprendizagem motora, de qualquer desenvolvimento motor, se ele engatinha, se ele caminha, se ele pula, se ele está na hora de pular, ele não pula, e com atenção. Ele é ligado diretamente aos dois, que é o estado tônico de atenção para sentar na frente do computador e aprender alguma coisa, que é as aulas online de uma criança maior, que já tem essa demanda das escolas, ou da criança entender o que você conversa com ela, porque a criança pequena ela também aprende. Então, esse estado tônico é a primeira mudança que a gente percebeu. Por estado quê? tônico é postura? É postura muscular, mas é atenção também. Para você Tá, sentar e estudar, você tem um estado tônico. Se você está você está com preguiça, desanimado, sem interesse, qual que é a sua postura? Você está desleixada, né? desleixado, aí você sabe que está sem interesse. Entendi. Se você está desinteressado, qual que é a sua postura? Agitamento. Então, o estado tônico já te fala que seu filho está ou sem interesse, desmotivado, sem vida, que a gente fala, ou ele Sem está vida. a criança agitada, ela não consegue aprender nada. Então, a primeira coisa que a gente trabalha na atividade é a tonicidade da criança. Então, antes de qualquer coordenação motora fina, coordenação motora grossa, lateralidade, equilíbrio, a base que se trabalha é o tônico, a tonicidade. E é a primeira a ser notada. Isso, o professor que entende, na hora que vê, já percebe. Então, não adianta você vir com nenhuma intervenção se você não trabalhar o tônus da criança. Entende isso? Então, Entendi. quando diz isso afeta. Se a criança mudou a rotina, não dormiu direito, então ela vai estar agitada no outro dia. O sono interfere no tônus. Então, tem várias coisas que interferem no tônus. O estresse de ficar só entre vocês dentro de casa, a criança sente falta. Ou se o prédio já está podendo descer, chega um tempo que já não consegue. Não, é difícil, porque ele tem uma rotina de escola, ele tem o outro para crescer, ele tem um colega. O movimento é muito constante quando você tem uma rotina normal. Dentro da pandemia, por mais que você tenha um espaço para você descer, você não tem esse movimento. Você não vai na casa do seu avô, você não vai na casa do seu primo, você não vai na festa de aniversário, você não brinca com um coleguinha final de semana, você não encontra com seu coleguinha. Então, pensa bem, Verdade. é muito. E a tônus é a primeira coisa que dá.
Então, você tem que fazer um trabalho de tônus, independente da idade, né? Que a gente trabalha muito o tônus do bebê, para explicar. O bebê que ele começa a levantar a cabecinha, começa a olhar. Quando você faz um barulho, ele começa a ver onde está o barulho. Então, você trabalha muito tônus no bebê. Mas nessa situação, você tem que trabalhar o tônus. Principalmente para a criança sentar na frente do computador e aprender alguma coisa. E aí, seguido, tem o equilíbrio, né? Que sem o tônus você não tem o equilíbrio. E sem o equilíbrio você não consegue coordenar nem movimento. O equilíbrio é a base de qualquer movimento. Então, por isso que a gente teve essa necessidade de pôr essa psicomotricidade junto para nascer um desenvolvimento. Entende isso? Entendi. Fez todo sentido. Você é mãe, né? Então você percebe isso na mudança. Percebo. Então, Aqui eu percebo. agitada, você tem que fazer uma atividade que ela relaxe e que ela envolva. Você tem uma música, você tem uma história. Você tem que trazer a criança para um outro universo que não deixa ela do jeito que ela está. Aí sim você põe a proposta pedagógica, entendeu? Isso mesmo. É É verdade. É como se você fizesse o clima, né? Igual quando você faz um jantar romântico, né? Você coloca o clima para Exato. entrar naquela situação. Com a criança também. Não adianta, às vezes a criança, meu filho que acorda, ele acorda assim, parece que ele tá lesado. Quando ele acorda, ele não procura uma atividade agitada de início, ele procura alguma coisa mais introspectiva. Então, ele pega um livro, ou ele deita no tapete, ou ele se aninha, né? Vem para o meu colo. Ele tem o tempo dele, né? O tempo dele Exatamente. tá, né? Então, esse despertar para a atividade, ela tem que ser preparada. Por isso Verdade. que, entendeu? Isso é muito importante. E aí tem as idades, o que você esperar da criança nessa idade de 2 anos, aí a gente vê isso. Então, para mim, tá? Para a gente, da Supres, o que mais foi afetado na pandemia foi o tônus da criança. O tônus é importante para qualquer aprendizagem. Se você quer que seu filho aprenda alguma coisa, você tem que preocupar como está esse tônus do seu filho. Então, você faz esse trabalho para você desenvolver o motor, desenvolver. Aí vem, né? Se a criança movimenta, ela ativa os neurônios e ela aprende. Então, o corpo, como diz, a gente fala que o corpo é o castelo das emoções, é o castelo do conhecimento. É através dele que entra todo o conhecimento na primeira infância. É isso Então, mesmo. hoje, mais do que nunca, tem que estar atenta a isso, ao movimento, à construção, ao espaço da criatividade. A criança, ela precisa brincar para liberar toda essa criatividade que ela tem. A brincadeira é muito importante. A brincadeira do faz de conta, a brincadeira com o objeto. E aí você faz toda essa atividade. Você faz atividade de equilíbrio, você faz atividade do tônus. Sempre tem uma atividade de tônus, sabe? Uma atividade que você tem que manter uma postura para receber uma aprendizagem. Né? Legal. E o que vocês perceberam, assim, Ivana? Você está contando aí das atividades, contando as intervenções. Marina, Pode terminar. Eu sou a Cici, tá? Ah, Cici, desculpa. Que me mandou a mensagem, desculpa. Ó, as atividades, ó, eu até gosto de o que vocês perceberam de evolução? Eu gosto de contar uma aula que eu dei que eu achei fantástica. A gente faz a primeira coisa, você tem que criar vínculo. Uma criança de 1 ano e 7 meses. Se ela não, qualquer criança, mas abaixo de 2 anos, se você não criar um vínculo com o objeto ou com você, a criança não envolve na proposta que você tem que fazer com ela. Então, a primeira coisa, se você levar uma bola, uma caixa de papel, ou rolos de papel higiênico, que tiver dentro da sua casa e começar a fazer atividade em cima daquilo, você precisa criar um vínculo com aquele objeto. Criar um vínculo com o objeto é a coisa mais importante. Aí sim ele vai dar atenção àquele objeto e aí você vai construir a sua proposta nele. E dentro disso ainda ele vai sair dessa proposta, vai querer brincar com aquilo de uma outra forma. Falando com uma criança abaixo de 2 anos, tá? Que ela pelo simples prazer de usar o corpo dela. Porque ela começa a se identificar através do outro, através do objeto. Então, por isso que é importante você permitir que a sua criança não siga as regras
nesse tempo, porque é o tempo que ele está se construindo através do outro, ou através do objeto. Então, nesse momento, a gente fez uma proposta de cores e tamanhos, de brincar com cores e tamanhos. Cores e tamanhos. Só que a gente começa com o corpo. Sempre a gente começa com o corpo. Então, o que, que a gente usou? Antes de chegar em cores e tamanhos, a gente usou tecidos de tamanho pequenos e grandes. E esse tecido começou pequeno e a gente começou a usar o corpo. O que que cabe nesse tecido? Tipo um papel aqui. O que que cabe nesse papel? Meu dedo. Cabe minha mão? Não, não cabe minha mão. Então, vamos desdobrar esse tecido. Cabe a minha mão. Então, o que que ele está aprendendo aí? Ele está aprendendo o grande e o pequeno através do corpo dele. O dedo é pequeno, a mão é grande. E aí desdobra. Cabe? Cabe você sentada? Cabe? Cabe deitada? Não, deitada não cabe. E aí vai. Cabe andando? Andando cabe. Cabe enrolando? Aí na hora que abre o tecido inteiro, ele consegue enrolar no tecido e a mãe consegue enrolar junto. A mamãe cabe também? A mamãe cabe também. Então, ele entende o seu corpo, que é entende o corpo dele no espaço e ainda entende que as coisas podem ser pequenas e podem ser grandes. E você adapta o seu mundo num espaço pequeno, num espaço grande. Olha o tanto de coisa que você trabalha no universo da criança. Brincando. E na hora que ela terminou, sabe o que ela trouxe para mim? Sabe aqueles potinhos coloridos? Sabe aqueles potinhos? Que um fica dentro do outro. Aí mostrou assim, Cici, mamãe, que ela entendeu através do corpo dela. Entendi. Grande, de formas e tamanhos diferentes, com o corpo e com o objeto. E ela foi encaixar e a aula terminou, ela ficou brincando de encaixar. Eu preciso pegar um papel e desenhar, falar, filha, esse é grande, esse é pequeno. Marca o X no grande, marca o X no pequeno. Não, essa idade é a idade de usar o corpo. E ele se identifica o outro através do movimento. Então, por isso é muito importante trabalhar o movimento na cidade. Essa sua experiência aí funcionou no formato online? Você faz instrução? Olha que legal. Mas aí eu preciso da participação do pai, porque o pai vai estar com ela, o pai vai ter que pôr a mão dela cabe, a mão do pai não cabe. O pai tem que estar disponível. E aí, isso é minha função. Eu tenho que dar essa orientação para ele. Entendi. Entendeu? E quanto tempo que dura uma atividade que vocês propõem? Putz, a gente atende 2 vezes por semana. E são 30 minutos de aula. E aí, ou criança maior ou menor. A menor, Marina, não concentra 30 minutos. Mas ela precisa desse tempo para correr. Não conversar comigo, correr lá na sala, correr no quarto, pegar o brinquedo dele, me trazer, eu tenho que conversar com o brinquedo dele. Entendi. Com o brinquedo dele. Esses 30 minutos para criança menor é para você deixar a criança criar. Porque eu trago uma proposta, se ela quisesse fazer desse tecido, não quiser fazer isso, quiser que a mãe puxa ela, vai puxar ela. Vai trabalhar o tônus com ela puxando. Eu vou dar essa aula em outro momento. Ela quis brincar de outra forma, eu vou entrar com outra aula. Entende isso? Então, assim, a criança maior de 4 anos, ela já entende toda a proposta, ela já consegue entender melhor. Assim, uma proposta mais sistematizada. Não sistematizar não significa que a criança não está aprendendo. É isso que eu gosto de falar com os pais. Ela está lá brincando com o brinquedo. E um brinquedo que pode se transformar em várias coisas, ela está aprendendo muito. Inclusive, o brinquedo é o brinquedo que te dá menos informação. Porque o brinquedo que te dá menos informação, ele não tem que fazer tanta intervenção. Né? O cabo de vassoura é muito melhor, porque ele se transforma em vários. Então, a criança sai de vários universos, ele sobe, ele desce, ele agacha, ele levanta. Aqui em casa é sucesso total, esses brinquedos inventados com objetos simples. Aqui em casa faz muito sucesso. Muito. Eu quero te perguntar outra coisa depois. Pode falar. E o tempo que a criança consegue concentrar com esses brinquedos. Porque ela verdade. Isso é verdade. Quando o meu filho de 4... a pequena também. Quando eles pegam um objeto... não tem nada aqui perto de mim. Mas quando eles pegam um objeto que é simples e eles criam, o tempo de envolvimento deles é muito maior.
né? Então, assim, é um tempo que eu consigo fazer alguma coisa aqui no meu home office, por exemplo. Quando Exatamente. eles pegam um brinquedo já montado, alguma coisa, um carrinho, é rapidinho. É. Então, isso foi um aprendizado que eu tive como mãe, como pedagoga também, que assim, é uma coisa que a gente às vezes lê, mas na teoria é diferente quando você vê na prática, sabe? Essa é uma observação que eu queria fazer. Agora a pergunta é a seguinte: antes de Hum. começar, você falou que em 15 dias pós-pandemia vocês já se adaptaram, né? Receberam A essa gente demanda. tá, né, Marina? Porque era um desafio muito grande. A gente foi estudar, rever todo o desenvolvimento infantil, motor, cognitivo, emocional, e fomos estruturar as aulas, porque para a gente definir, a gente ia ter que trabalhar com a criança do outro lado. A gente já montou todo um portfólio de informações, qual plataforma, Hum, horário, qual o melhor horário da criança, a casa, que os pais seriam responsáveis por deixar o ambiente tranquilo, seguro, e eu preciso da participação dele. Agora, essas informações que a gente passa para os pais é durante a aula. Porque se eu claro, começar com a filha, ela vai ter um comportamento diferente da outra filha, da outra claro. criança. Porque ela está Uhum. num diferente. Aí, tipo assim, o pai que participa, que eu consigo explicar, ele consegue me entender, a aula é muito legal. E aí, o que acontece? A criança não brinca só naquele momento. Aí eu tenho que ter início, meio e fim. Ele entende, a criança já entende quando a gente liga que a aula vai começar, que a aula vai acabar, porque ela tem uma rotina nessa aula, apesar de termos algumas mudanças para o professor que programou, para a criança não. Ela já sabe que tem início e fim, e que quando termina, ela pode brincar com isso de outras formas, e a gente passa isso para os pais. A gente fala assim, ó, tá vendo isso? Pode brincar mais tarde assim, assim, assim. Deixa a criança... Excelente para repertoriar os pais que não Exatamente. têm tanta habilidade, vamos dizer assim, né? Conhecimento sobre isso, né? De achar assim, não, tá tudo bem, tá, o desenvolvimento dele tá bom, ou não, precisa estimular, mas é tranquilo, é só uma questão de estímulo. É porque eu acho que a cobrança dos pais também é muito ruim, né, Marina? Cobrar É, de vocês com as é. crianças. O que Mas é isso. acontece, que eu percebi assim, Cici, é que os pais sofreram muito com essa questão de estar com os filhos 24 horas em casa, porque eles ficaram sem referência. Antes, com as crianças na escola, eles tinham a referência que vinha em números, né? Vinha em número, vinha em gráfico, vinha em comentário da professora. As crianças estão em casa e os pais perderam completamente a noção da referência. Então, eu falo que é sempre bom, se você está tendo a aula online da escola, Vocês né? Se não está retorno. tendo, procurar um profissional, porque igual você falou, você entra na casa da família, você dá aquela orientação geral de como a criança está, aí você consegue fazer um prognóstico, né, do que é possível, e você organiza essa rotina, inclui nessa rotina aquilo que é importante para aquela criança naquele momento. Então, eu Exato. acho isso de uma riqueza muito grande. E aí a pergunta que eu ia te fazer anteriormente é assim: você tinha essa noção. Não, pergunta. Deixa eu perguntar de outro jeito. Assim, você achava em algum momento, quando essa pandemia começou, que esse negócio de online não ia dar certo? Eu estou te perguntando isso porque muitos pais que nos assistem aqui ainda ficam com esse pé atrás. Falam, ai, mas online, mais tela para minha criança. Sobre isso, o ponto que eu quero colocar é assim: nós estamos, como se diz assim, é, sofremos uma questão avassaladora das telas, foi inevitável, né? Mas isso pode ser visto como uma coisa positiva, uma coisa negativa, depende de como que você intervém. Se você deixa a sua criança na tela sem a sua intervenção, isso pode ser muito ruim. Mas se Exatamente. você faz pausas, se você escolhe um conteúdo de qualidade, né? Se você tem do outro lado uma pessoa interagindo com seu filho, isso pode ser muito rico. Então é isso que os pais precisam ler, ouvir e se inteirar um pouco mais sobre. Uma coisa é um online que você deixa ali o YouTube aberto rodando, você não sabe o que está acontecendo. A outra coisa é o online orientado, com qualidade,
Porque eu já me desliguei daquela coisa. Ah, aqui em casa não tem tela. Tem, mas ela é super orientada, funciona. Ela tem horários estratégicos, né? Geralmente ela está encerrando ciclos. Isso aqui funcionou. Então, é isso, assim, eu falo para os pais, abram a mente de vocês, porque muita gente está falando que as escolas não voltam. Eu ainda tenho um resto de esperança, né, que possa retomar depois da experiência de São Paulo, mas tem gente falando que só volta com a vacina. A vacina, por tudo que a gente está ouvindo, para chegar até as crianças vai demorar um pouquinho, né? Tem o grupo de risco primeiro. E aí, você vai ficar esse tempo todo na sua casa jogada às traças, vamos dizer assim, Tá. ou vocês vão buscar ajuda, né? Marina, você falou uma coisa muito importante, porque é o seguinte, eu acho que é a visão que os pais têm de tela. Porque a tela que eu percebo, pode ser que eu esteja errada, tá? Mas a tela que eu percebo, igual a gente vai num restaurante fora de pandemia, e a criança está lá almoçando, o pai lá para ele sossegar. Esse envolvimento com a criança, com a tela, é um trabalho que você oferece para o pai. Você oferece para o pai uma atividade na casa dele sobre uma orientação de profissional que entende do desenvolvimento infantil, das necessidades, dentro da individualidade de cada criança, né? Todo mundo trabalha dentro de uma individualidade. Então, você vai assessorar aquele momento, você vai propor atividades, vai explicar sobre o desenvolvimento da criança. A criança não vai ficar brincando comigo e com a tela. Não, eu tenho que criar esse elo com ela, é fundamental. Mas a brincadeira é com o corpo dela. Ótimo. Entende? A brincadeira com o corpo, é a brincadeira, ainda mais quanto menor a criança. Tem pai que fala, mas tem 2 anos. 2 anos, a criança não vai aprender com 2 anos. Gente, mas a criança ela vai aprender com o corpo dela, com o sentimento dela, com a criatividade dela. Você vai orientar aquele espaço. Você vai fazer um trabalho de base, de tônus, de equilíbrio, de lateralização. Você vai fazer um trabalho de movimento, né? De coordenação, tanto fina quanto grossa. Mas isso aí está dentro de um pacote de atividades, dentro de uma realidade específica. Você não vai pôr a criança sentada vendo uma tela, até porque você não vai trabalhar o motor dela. O motor dela só... O que ele tem que entender é que o cognitivo da criança só é ativado através do motor, através do movimento, através do se explorar, através do momento que ele sobe e desce do sofá, que ele sobe e desce escada 1000 vezes. Por que a criança de 2 anos, ela sobe e desce, deixa ela subir e descer? Qual que é a sua função? Assegurá-la. Está ali para ela não cair, falar, estou aqui, filho, vai, eu estou aqui, vai, você dá conta. Então, você trabalha muito mais do que só a força, só a flexibilidade. Você trabalha a criatividade, você trabalha a autoestima, você trabalha a consciência que agora é hora de sentar para eu escutar uma história. Eu tenho tônus para sentar e escutar, não vou poder escutar a história de qualquer jeito. Então, assim, isso tudo é passado dentro de uma aula. Está dentro de uma aula. Né? A aula não é com o celular. Né? A criança maior, que a escola está passando as atividades, sim. Então, a proposta é diferenciada. A proposta é seu filho se desenvolver motoramente dentro do espaço que ele tem. É tanto que nas aulas que a gente dá, se é feita na sala, e aí tem gente passando, e a mãe está chamando, a gente fala, então vamos para o quarto? A gente vai para o quarto. Tem como descer e fazer embaixo no prédio, ou na casa, não tem ninguém? Vamos para lá. Então, toda atividade é direcionada. Até nisso a gente ajuda a direcionar. Que ótimo. Porque estar para aprendizagem tranquilo, seguro e divertido. Divertido, tranquilo, seguro. Quem vai me fornecer, quem está com a criança do outro lado. Não é o celular, não é o computador. Então, isso é uma informação clara, entende? Que os pais têm que entender. E que esse direcionamento dessas bases de desenvolvimento para a criança tem que ser trabalhado. Porque a criança vai perder. Então, assim, se você não trabalha equilíbrio, se você não trabalha o tom, se trabalha a lateralidade, tá tudo envolvido na escrita, né? O movimento não nasce aqui no ombro, ele, né? Tudo. Ele é muito amplo.
Então, assim, se a criança não presta atenção, você tem que dar atividades que ela entenda o tempo e o espaço do corpo dela no tempo e no espaço, que as atividades... Como que ela vai entender que a atividade tem início, meio e fim? Se ela não tem noção temporal, né? Claro. Atividades dinâmicas, brincadeiras, para ela entender dentro de um ambiente lúdico, com música, com jogos, com... É isso. Então, assim, a atividade é tudo isso. E isso é muito importante para o filho, para a criança crescer, porque eles crescem na primeira infância, ele desenvolve, ele ativa todos os neurônios através do corpo. O corpo é o receptor É a do pensamento. ferramenta dele, é isso mesmo, a principal. Que legal, achei muito bacana. Você tinha falado, não sei se foi você ou foi a Ivana, vocês encontraram crianças assim, como se diz, muito com o corpo sofrido por essa estagnação? Assim, a gente encontramos sim, sabe por quê? Por isso, por desordem de sono, de cansada, ou a criança assim, sofrida, que a gente fala assim, um agitamento fora do normal, uma inquietude, sabe? Ou, Sei, ou assim, o corpo não vai em comando. Sabe quando a gente está exausto e o corpo não dá o comando? Então, assim, sei, aquele movimento, aquela alegria da criança, não tá. É como se tivesse. Ao invés da criança estar. Deixa eu pensar, a velocidade dela normal é 60 por hora, ela tá a 20. Sabe aquela coisa? O corpo não. letárgico. Letárgico, exatamente. Aí o salto, a corrida. Então, assim. E a atenção, né? Para aprender qualquer outra atividade que venha receber. E Então, vocês é isso. perceberam melhora depois da intervenção de vocês? Ah, melhora, melhora demais. Melhora até nas atividades, igual eu te falei. Desde a online, que você faz essa atividade, a criança brinca de várias formas diferentes, com rolo de papel higiênico, com tecido. E a criança quer aquilo de novo. Ou com feijão, com gelo, né? Com atividades Sensoriais. Uhum. sensoriais, ela quer trabalhar com isso, ela quer de novo. Então, assim, são vários estímulos que não é só durante a aula, que vai ser usados em outros momentos, né? Muito É, legal. é sobre isso Super bacana. trabalho que a gente luta sobre essa importância do corpo antes da alfabetização, antes de aprender um esporte, que é um gesto construído difícil. Então, você tem que trabalhar essas bases, você tem que trabalhar esse corpo da criança, esse corpo no espaço, essa identificação dos lados. Aí é muita coisa junto, né? Tem gente que fala, eu já escutei de mães assim, mas essa coisa de psicomotricidade é bobagem, né? Porque meu filho brinca. Mas olha só, essas pessoas às vezes têm a referência do passado, de um passado que a gente tinha um ambiente extremamente rico para explorar, né? Era rua, era muro, era árvore, né? Era areia, era o piso natural, era grama, era terra, era areia. Isso realmente como é que fala assim, é uma riqueza para se desenvolver o corpo, de fato. Mas o que que a gente tem hoje? Hoje a gente tem crianças urbanas, a gente tem apartamento, a gente tem o E não, solo que é cimentado, né? É totalmente diferente. essa época você tinha a rua para brincar. Além Ué. a rua te dá, é o duro que você pisa, para você ter equilíbrio. Hoje tudo é macio, hoje você vai de carro, você ia a pé. Você tem um colega para fazer várias brincadeiras de rua, para trabalhar regras, para trabalhar as emoções. Você tem o outro, hoje você não tem o outro, você não tem o espaço físico, você não tem esse desenvolvimento. Então você É tem isso mesmo. que levar isso para dentro da sua casa, o seu Tem filho. que estimular. Exatamente. Então é Que isso. massa. Muito legal. Agora quem vem? Agora a Ivana vem, aí ela vai contar um pouco, né, continuar aí com todo esse conhecimento aí. Aí as dúvidas também, quem tiver, quem quiser comentar alguma coisa, Ivana também tira. Ótimo. Eu também vou anotando o que tiver. Te agradeço, Ceci. Muito prazer, viu? Muito obrigada, Marina. Obrigada a todos que vieram, tá? A gente está à disposição. E é isso aí, é por Vou amor. deixar o arroba de vocês aqui. Tá. Aí eu vou sair para a Ivana entrar, tá bom? Tá bem. Enquanto a Ivana vai entrar, pessoal, obrigada, viu, Cici? Tchau. Escrevam, tchau, tchau. Escrevam aí para mim se vocês têm filhos, quantos filhos, por favor. E se puderem me dizer também
Se vocês estão experimentando alguma atividade online com as crianças em casa, fala, por favor. Vamos ver a Ivana, que ela vai pedir para entrar. Estou colocando o arroba das meninas, Super Zaco Kids. Então, me contem aí se tem filhos, se já experimentaram alguma atividade online. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, caixinha de pergunta está aqui, ou pode perguntar aqui mesmo no chat. Esperando a Ivana entrar. Para quem está aqui, eu vou contar de novo. Aí, chegou. Eu chamei as meninas aqui para falarem sobre a importância do movimento, porque elas estão trazendo uma experiência do formato online, que é algo muito novo, mas que está sendo assim, muito bem recebido por muitas famílias, e a gente quis trazer a experiência delas. Se você quiser saber de outras atividades, além das meninas, no formato online, na nossa plataforma você pode encontrar mais de 300 opções, é o www.waze.vc. Vamos lá, Ivana. Está entrando. Ei, Ivana. Ei, gente! Ei, Tudo Marina! bem? Boa noite, tudo bem? Agora eu não vou Bri- trocar mais, é porque, menina, esse horário já não estou nem raciocinando. Eu Vou te falar imagino. que para eu entrar aqui, faltava 5 minutos, meu cabelo, toda vez é uma luta, meu cabelo. Eu devo ter, sinceramente, uns 2 quilos de grampo que eu coloquei aqui pra eu poder Não, ficar então, eu tô na mesma, porque como diz, né? Nasce uma mãe, nasce um rabo de cavalo. Nossa, nasce um rabo de cavalo e o meu nasce grampo, porque meu cabelo curto, ele não sabe o que faz da vida, se cresce, fica porque, meu, tá uma luta. Mas que bom te Legal. receber aqui. Traz pra Obrigada. gente, então, assim, apresenta-se um pouquinho também e conta o que Tá. você vai trazer de informação legal para quem veio assistir a gente aqui hoje. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tem muitos amigos aí, obrigada, sempre seguindo a gente. Muito obrigada, viu? Então, Marina, eu vou até falar um pouquinho sobre vou comentar um pouco mais sobre esse encontro que a gente teve com essas crianças pós-pandemia. Que então a Legal. gente passou pelo processo, né, das aulas online. Então, com tudo isso que a Cici comentou, já tem pais que já Uhum. não querem mais, já não estão dando conta desse online, porque por causa da escola, né? Que tá muitas tarefas na escola, essa parte online, tudo isso que a Cici falou. Claro que a gente conseguiu passar para eles toda essa importância, mas com todos os cuidados, né? De máscara, de álcool gel, tudo isso, a gente começou a atender algumas crianças de forma presencial. E eu senti assim, na pele, o tanto que essas crianças vieram diferentes para a gente. Principalmente em questão de tônus, igual a Cici está falando, as questões emocionais. As crianças estão desatentas, as crianças estão sem rotina, as crianças estão sem limites, sabe? Porque realmente a escola é uma facilitadora dessa parte do limite, sabe? E só para comentar rapidinho, eu estava de licença maternidade, né? Então eu retomei agora. Então eu também estava de quarentena, né? Por conta da minha licença. Então minha Uhum. bebezinha nasceu no dia que tudo fechou. Nossa. E foi, no dia que tudo fechou. Dia 19, né? Na semana que tudo fechou, 19 de Sim. março. E aí eu comentei com elas, eu falei, gente, eu tô impressionada com as crianças. As crianças esqueceram como nadar. Olha As só. crianças não estão sabendo o que é um giro, o que é um pular. Eu notei muito isso. Mas assim, tem uma parte boa nessa história toda, que criança é corpo, né? Criança é É. movimento. Então, eu percebi assim que em 15 dias, que agora está fazendo 15 dias que eu retomei, né, as aulas, algumas aulas presenciais, entende? Porque exatamente pela. Aí eu penso assim também, sabe, Marina? A forma como a gente aborda. Então, as aulas, esse início, as aulas tiveram que ser aulas, além de muito lúdicas, como já são, aulas com muitas atividades de atenção, aulas tranquilas, sabe? Para que as crianças se percebam,
perceba o seu corpinho no espaço, para que elas retomem, né, aquele estado de alerta, como a Cici comentou, porque os corpos estavam relaxados, né, os corpos estavam desatentos. Então, a primeira semana, eu até comentei com as professoras da Supers, eu falei, gente de Deus, sabe quando você não consegue tomar a atenção das crianças porque estão agitadas, né? Não estão atentas a você, estão com os olhares em tudo quanto é lugar, menos em você, por falta mesmo dessa rotina, né? Dessa frequência de atividades. Mas assim, já pensando num pós para a escola, eu acredito que os professores eles têm que estar bem preparados para receber, porque vão passar um aperto aí por uma ou 2 semanas, mas eu acho que depois a gente já consegue retomar ao que era, sabe? Mas levando em consideração que o professor ele vai ter que fazer um trabalho bem bacana dessa questão corporal para a criança, como a Cici falou, como que você pega uma criança que está há 4 meses sem sentar numa cadeira e prestar atenção numa aula, se você não estimular aquele tônus daquela criança? De alguma forma, eles vão ter que usar muitas estratégias para isso. Eu digo O que porque você eu está senti... dizendo, o que você está dizendo, vê se é isso. Uhum, Você está dizendo assim, que mesmo as crianças que estão com a aula online da escola, né, tradicional, sim. que estão tendo que ficar de frente à tela. Eu vi que algumas escolas agora vão ter aula tipo de 7h30 ou 8 até meio-dia. Não. Eu fiquei um pouco Exato. assustada, né? Crianças Sim, de sim, 8, 9 anos. Como que elas sim. vão fazer isso? Como que elas vão dar conta de fazer isso diariamente se elas não estão trabalhando o corpo? É isso, Né? isso aí. Ficar sentado não é um trabalho, é isso? Eu acho que vai ser muito complicado, viu, Marina? Porque quando você está em aula, quando você está na escola, de uma certa forma você se movimenta. Você olha para um Sim. coleguinha, você olha para um lado, às vezes você levanta, você toma uma água. Em casa, essas crianças estão tendo que ficar o tempo inteiro sentados, né? Atentos à tela. Isso a gente está falando de crianças acima de 5 anos, que já estão alfabetizadas, porque, pelo que eu percebi, crianças que ainda não estão alfabetizadas, o tempo de tela é bem menor, né? Meia hora, pelo que eu estou acompanhando com as crianças que a Algumas. gente dá aula. Meia hora, 1 hora, acho que não sei se passa muito disso, quando elas não são Uhum. alfabetizadas, né? Sim. Porque as que já são, tem que prestar atenção na aula do professor, tem que escrever, e ainda eu estava percebendo, né? Eu fiquei até impressionada que eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, e aí eu vi uma criança tendo aula online. A aula é ao vivo, né? Então, se a criança para ir ao banheiro, ela perde aquele momento. Então, se ela tiver que fazer alguma atividade e ela não conseguiu acompanhar, ela vai ter que voltar. Então, a tela já duplica, né? Ela já não é uma vez só. Isso aí foi uma coisa que me impressionou muito, pelo fato da aula ser ao vivo. Então, eu acho que, assim, nós vamos ter crianças bem diferentes aí, tá? Vocês, né, pedagogos, nós, professores de educação física, sabe? Então, assim, o meio que a gente dá aula, que a gente tá trabalhando, a gente está vendo que tem muitos pais procurando tentar fazer alguma atividade com esses filhos, tá? Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, tem pai que fala, gente, eu não aguento mais. Eu escutei isso muito. Eu não aguento mais. Está muito difícil. Porque eles não estão preparados para sentar na frente com o filho, né? Vão deixar o filho ali na tela sozinho, fazendo aquela atividade. E tem que entreter o filho, como você mesma falou no início da entrevista. Os pais trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa, já tinha resolvido muita coisa. E a criança já brincou, já estudou, então brinca um pouquinho, descansa e vai dormir. Agora tem que Isso. entreter essa criança, né? O pai tem que entreter. E o pai e a mãe, muitas vezes, Ivana, eles acham que o entreter é ficar brincando toda hora. E não é. Não, isso E não mesmo, é. Se você consegue coordenar uma rotina, né, em que todos isso têm mesmo.
tarefas, vamos dizer assim, né? O pai e a mãe têm o horário de trabalhar e não pode ser interrompido. E aí a pediatra que conversou conosco na última live deu a dica, falou, olha, coloca um sinal gráfico, um sinal de imagem na porta, né? Sinal vermelho, sinal verde, Isso sinal mesmo, os amarelo, sinais. né? Está Isso. trabalhando, não Muito pode legal. atrapalhar o papai agora. Tenta Isso. revezar, ou se pai for morar junto com a mãe, se puder revezar, né? Numa situação de Isso mãe mesmo. solo, tenta fazer a técnica do Pomodoro. Vocês conhecem a técnica do Pomodoro? São tipo assim, tantos minutos, são quatro times de 15 minutos. E a cada 15 minutos você para um pouquinho, às vezes brinca 10 com seu filho. O fato é, se você está disposto a criar uma rotina, a integrar o seu filho a uma rotina saudável dentro da sua casa, é possível, mas você tem que parar, olhar para isso e se esforçar. E Se realizar. você Isso. quiser, e realizar. E se você quiser algo mais fácil ainda, é chamar a ajuda de um profissional. Porque aí ele pode Isso. te ajudar a coordenar essa rotina e inserir dentro dessa rotina situações como essas que vocês estão citando aí, que são de extrema importância, porque elas deixam o corpo enriquecido, Isso cheio de mesmo. energia, não energia, estou dizendo energia, não é essa energia para ficar agitado, é a energia que o corpo precisa. Se o carro fica na garagem parado um mês, ele funciona depois? Ele tem problema, não é verdade? Sim. Criança, gente, criança sem o corpo movimentar é problema sério, né, Ivana? Com certeza. E aí, Marina, eu acho que essa abordagem que você colocou da rotina é uma coisa fundamental, sabe? A rotina, ela traz segurança para a criança, sabe? Exato. Criança que não tem rotina é criança insegura, sabe? E a gente trabalha muito isso, a gente conversa muito isso com os pais. O filho tem que ter rotina. Mesmo diante de uma pandemia dessa, como você mesma falou, né? Essa rotina se o pai consegue, né, exercer uma rotina, a criança vai estar mais segura, ela vai estar mais realizada, a gente vai ter menos problemas É pós-pandemia, verdade, é verdade. né? E durante a pandemia também, porque E isso durante a vai se pandemia também, estender. com certeza, Exatamente. E aí com tudo pode certeza. ficar mais fácil, né, Ivana? Assim, entra num Sim, ciclo sim, virtuoso que a gente fala. Do mesmo jeito que uma noite de sono, no dia seguinte, você percebe seu filho diferente, várias noites de sono vão virando um ciclo vicioso, que é um problema. E aí fica ruim para todo mundo dentro de casa. Mas você pode verdade. saber se você interfere em alguma ação sua, né? Seja principalmente pensando em rotina, começa a girar uma roda completamente diferente. Simplesmente porque o nosso cérebro não está preparado para imprevisibilidade. O cérebro, Verdade, a ele gente fica fica muito afetado. maluco quando ele não sabe o que vai acontecer. Então, se dentro da sua casa você consegue criar uma rotina com previsões para o seu filho, Isso, isso, faz um, pega imagens do próprio fotos dos seus filhos mesmo e cria uma rotininha, né, para ele saber que ele vai isso, acordar, vai brincar de quê? Orienta, isso, ajuda, né? Não tem é problema, né? Isso vai educando o seu filho também depois a aprender a brincar sozinho. Porque é verdade. A gente, engraçado, né? Os adultos acham que as crianças nascem sabendo brincar. Sabem muita coisa, mas não é assim também, né? Não é o brincar sozinho, eles precisam de alguém. isso. Eu gosto muito do trabalho com música, sabe, Marina? Eu sempre Muito falo legal. isso. Eu tenho uma bebê, né, de 4 meses, vai fazer 5 agora. Tudo que eu vou fazer com ela, eu canto sempre a mesma música. Ah, Sempre a mesma legal. música, assim, para cada situação. Para ela Uhum. entender sempre o que vai acontecer. Então, se eu vou dar banho, eu canto a musiquinha do banho. Se está na hora de dormir, eu ponho sempre a mesma música. Ela é impressionante como ela que agora ela já está indo para 5 meses, ela já começa a entender a rotina. Porque a gente sabe que Sim. criança até 3 meses não entende, não entende a rotina. E a mesma coisa a gente fala para crianças nessa primeira infância, né? De 1, 2, 3 anos. Como você disse, as crianças nessa fase, elas são muito simbólicas, elas vivem muito na representação. Então, se você põe um desenho, se você canta uma música, deu tempo, igual você falou, deu tempo do Pomodoro. A mãe abriu a porta, saiu do home office lá, abriu a porta, cantou a musiquinha. Agora é hora de brincar, vamos brincar. Toda vez que ele ouvir isso, ele vai Vai entender. saber. Mesmo a criança que não fala, sabe? Verdade. Então, isso aí são Realmente. algumas estratégias que a gente vai colocando para ajudar os pais.
limites. Até vou falar um pouquinho de estratégias que eu acho legal, para os Pode pais falar, que legal, estão os aqui pais ouvirem. adoram. Eu sempre comento sobre limites. Como fazer com a questão limite? Porque, por exemplo, uma criança de 2 anos ainda não entende muito o que é limite, não entende muito de regras. Mas existem formas, a gente usa isso muito nas supers, sabe? Existem formas da criança seguir aquele limite com espaço. A gente usa muito espaço para delimitar limite, a gente usa a música para delimitar limite. Então, vamos pensar aí. A criança, você está fazendo uma atividade, a criança está indo muito para o lado de lá. A partir do momento que você coloca coloca um obstáculo de um lado, coloca um obstáculo do outro, e fala com ele, conta uma história, fala com ele que aquela história vai girar ali, isso é uma forma de colocar limite. Porque a criança ela não vai sair daquele espaço. Aquilo ali, ela vai entender que ela não pode sair daquele espaço. E você não precisou falar assim, menino, não sai desse espaço. Entendeu? Tem que ter o jeito de falar com a criança. A mesma coisa a música. De repente está na hora de fazer uma atividade de comer, né? Se você canta a música do comer, a criança ela vai entender que aquela hora é a hora do comer. Então, mesmo que seja uma música inventada, sabe? Então, a gente trabalha muito com esses limites, com a música, com as repetições, com o espaço, delimitando esse espaço, e aos poucos ela vai entendendo o que ela está fazendo ali, o que o corpinho dela está fazendo ali. Outra coisa que eu queria comentar, que é dica também, sabe, Marina? Você comentou com a Cici que às vezes tem mãe que fala assim, a psicomotricidade está só brincando. A gente passou por uma situação dessa há pouco tempo. Por quê? As crianças, na maioria das vezes, elas não entendem o corpinho delas. Apesar da criança saber que ela tem uma mão, ela não sabe no espaço onde que essa mão está situada, onde que o nariz está situado, onde que a cabeça está situada. Então, nós, na psicomotricidade, a gente usa muitas vezes, crianças assim de 3, 4 anos, que já sabem rabiscar, a gente usa uma mãozinha, um pezinho, para demonstrar para ele onde que está a sua mão, né? Pega a mão, põe no rosto, para ela entender o que a mão dela é capaz de fazer. Então, e toda atividade, todo esporte que se pratica, se todo professor fizesse isso para poder ensinar aquele gesto, ele ia ter muito ganho. Porque, às vezes, o gesto para uma atividade do balé, para a atividade da natação, para a atividade do futebol, é muito difícil mostrar isso para a criança. Então, se a gente tem símbolos para mostrar, o balé, se você tem um pezinho para mostrar como que ela vai ficar, apresenta aquele pé para a criança, mostra o que são os dedos, o que é a ponta do pé, essa visualização é muito importante para ela fazer, para ela executar o movimento. E aí a gente às vezes recebe alguma informação assim, mas a criança minha filha está parada. Ela está parada naquele momento, mas ela está aprendendo. Ela está observando, ela está vendo a fala do professor. Porque às vezes o pai ou a mãe acha que a criança tem que movimentar o tempo inteiro. Foi como a Cici falou, só retomando Exatamente. isso aí, tá? Porque a hora que a criança está observando, Marina, ela está aprendendo muito. Tem dias que a gente sai de uma aula, você que é pedagoga, você sabe, você deu aquela aula inteira e às vezes você percebeu a criança longe e você acha que a criança não aprendeu nada, porque às vezes ela também não executou. Tem dias que a criança não quer fazer. E a gente sempre fala, mãe, não preocupa, ela está aprendendo. E isso, a gente tem provas disso o tempo inteiro. Várias vezes, quando eu mostrei, por exemplo, um exercício, nós que somos a natação, várias vezes eu mostrei um exercício de perna de costas para uma criança que não quer fazer. E a gente não força. Mostrei várias vezes. Um belo dia, o menino faz. Aí tem gente que fala, aprendeu sozinho? Não, ele observou. Não. Só que ele teve o tempo dele. Né? A gente faz várias atividades para ele chegar ao tempo dele. Né? Muito legal. Então é isso. Ivana, é muito rico. É muito rico. Verdade. É muito rico. Só que a criança é muito rico, né? E saber explorar o corpo é isso também. Isso. E a gente tem que permitir. Porque faltam alguns segundos. Tô vendo, e eu vou deixar você finalizar. Agradecer a todo mundo, agradecer vocês, meninas. E fecha como vocês quiserem.
Então tá. Ô, gente, Marina, muito obrigada pelo convite. Agradecer todo mundo que veio. Eu nem vou citar nomes, que eu tô com medo de esquecer alguém, mas os amigos que estão conosco aí sempre nas nossas lives. Obrigada, gente, pela oportunidade, tá? De mostrar um pouquinho desse desenvolvimento infantil, mostrar, né, esse movimento das crianças, do corpo, falar um pouco, falar da psicomotricidade, disseminar a psicomotricidade, que as pessoas estão conhecendo agora.